Irmãos, a palavra do Senhor que veio a mim para liberar sobre vocês e para compartilhar com vocês neste dia. Então, se você já está assistindo este vídeo, ouça com atenção. Também compartilha para que chegue a outras pessoas. Essa palavra é também um pouco de extensão daquilo que eu liberei e comecei a falar com vocês ontem. Como eu mencionei, que eu vou começar a pontuar coisas mais específicas, assuntos mais delicados também, por uma direção do Senhor. Então, ouça isso com muita atenção. Irmãos, quando nós vamos lá para Gênesis 3, no momento em que Satanás está falando com Eva, está deturpando a ordem que o Senhor tinha dado para Adão e Eva, a primeira distorção que ele fala é: certamente vocês não morrerão. E quando o Senhor Deus falou com Adão, o que ele falou? Adão, vocês podem comer de todos os frutos de todas as árvores, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque vocês certamente morrerão. Ouça isso com muita atenção, irmãos. Tem muitos pontos aqui para você entender, para você pegar dessa palavra. O que o Senhor falou? Porque vocês certamente morrerão. Aí vem Satanás falando para Eva: vocês certamente não morrerão. Mas o que Satanás estava falando para Eva em outras palavras? Como se Deus não quisesse que Adão e Eva soubessem o que Deus sabe, conhecesse o que Deus conhece. Colocando Deus como um Deus distante, como um Deus que tem marionetes, que ele só dá ordem e que as suas marionetes vão lá e só faz o que ele fala. Só que aqui, irmãos, então quando Eva ela come do fruto, ela desobedece ao Senhor, foi exatamente o momento que ela se deixou levar pelo engano, pela mentira de Satanás, e ela se esqueceu. A palavra do Senhor é clara quando diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Então, irmãos, qual que é o primeiro ponto aqui dessa palavra? Ouça isso com muita atenção. Qual que é o primeiro ponto aqui? Que uma vez que o Senhor nos fez a sua imagem e semelhança, e o seu Espírito habita em nós, e ele faz uma obra contínua em nós, para que nós sejamos formados no caráter de Cristo, nós somos como Cristo, nós não nos parecemos com ele. Nós somos como Cristo, porque o Espírito dele que habita em nós forma o caráter dele em nós. Então nós, além de carregarmos o DNA de Deus no nosso ser, no nosso eu, uma vez que nós estamos em Cristo Jesus e ele está em nós, nós não estamos sendo formados para parecer como ele, mas para ser como ele. E quando nós for no grande dia e nós veremos ele glorificado, estaremos glorificados assim como ele é. Ouça isso, irmãos, isso é muito poderoso. Ouça com muita atenção. Nós seremos como ele é, glorificados como ele é. Mas até lá, a obra contínua do Espírito Santo forma o caráter dele em nós, tudo dele em nós. Então Eva se esqueceu que ela era como o Senhor, porque ele fez o homem à sua imagem e semelhança. Segundo ponto que Eva esqueceu, do relacionamento. Toda viração de dia. Ai, meu Deus, meu coração tá pulando aqui com essa mensagem, irmãos. Toda viração de dia, o Senhor Deus tinha um encontro com eles no jardim. Como que nós poderíamos ter esquecido disso? Que Deus não é um Deus de ordem, ele não é um Deus distante, de que ele é Pai. Porque nós nos relacionamos com ele, irmãos. Nós não somos marionetes, nós não somos seres que é um Deus de longe, é um Deus que está lá bem distante e fica mandando a gente fazer as coisas. Não, ele é Pai, primeiramente, e ele se relaciona com a gente. Aleluia! Como que nós poderíamos ter esquecido disso, irmãos? Toda viração de dia tinha um encontro, tinha um culto, tinha adoração. Mas nós nos esquecemos disso, por quê? Porque nós deixamos nos levar pelo engano e pelas mentiras de Satanás. Então, irmãos, os filhos de Satanás são marionetes,
porque eles são conduzidos por Satanás, por meio de mentiras, por meio de engano, porque se não for assim, ele não tem ninguém com ele. Ele não tem ninguém com ele. Então, ele mostra aquilo que é a inclinação do coração para aquela pessoa. Então, o que ele fala? Olha, você tem o dom de profecia. Olha, você tem tal dom, você tem tal habilidade, você tem tal talento. Vem comigo que você será Deus. Então, quando ele fala que você será Deus, você vai ocupar o lugar de Deus, como juiz, com supremacia, com aquele que é o Todo-Poderoso. E você vai controlar, e você vai fazer as coisas a partir de você, do seu jeito. Então, é isso que ele faz. Então, quando um profeta, ele não foi forjado neste lugar, assim como eu comecei a falar ontem, ele não foi guardado, o coração dele não foi guardado, e ele não foi levado para este lugar no secreto do Senhor, ele facilmente será corrompido por este engano e por essa vaidade. E ele vai se colocar no lugar de Deus, achando que ele tem o poder, que a autoridade é dele. Irmãos, nós não temos nada, nós não somos nada sem o Senhor. Nós poderemos fazer muita coisa sem Deus, irmãos, mas não dá, não tem sentido. Sem Jesus, as coisas simplesmente não têm sentido, nada tem sentido, irmãos. Sem o Senhor não vale a pena. Eu falo, e eu vou compartilhar isso aqui com vocês, eu falo para o Senhor. Como que os falsos profetas conseguem, irmão, ser sugado, se tornar gurus das pessoas, se sujeitar a isso. E até compartilhei isso recente com um casal de amigos. Mas isso, né, a primeira prova de que ele não está pelo Espírito, né, está pela carne, está pelo engano. Porque não dá, irmãos, não dá para você se colocar nesse lugar de Deus, simplesmente não dá. Porque aquilo que é sugado de você, você não tem paz, você não tem tranquilidade. Quando você faz de si, quando você faz por manipulação, quando você faz por orientação de Satanás, você está sendo sugado, você está sendo roubado. Não tem vida nisso, não tem vida, não tem verdade nisso. Então, irmãos, por que os falsos profetas, por que o ministério profético, né, foi tão corrompido, tão deturpado? E assim todos os líderes, os falsos pastores, os falsos apóstolos, os falsos mestres, os falsos evangelistas, porque eles se deixaram levar pela mentira de Satanás que ele seria como Deus, de que a autoridade seria dele, de que o poder seria dele, que seria feito da forma dele. E aí ele foi levado para este lugar, irmãos. Mas Satanás, ele teme aos verdadeiros profetas, aos verdadeiros apóstolos, aos verdadeiros pastores, aos verdadeiros mestres, aos verdadeiros evangelistas, porque eles estão guardados no Senhor. Aleluia! E ele não pode corromper, porque os corações estão guardados no Senhor. Eles estão no Senhor. Aleluia! Eles estão voltados para o Senhor, para a face do Senhor. Então ele teme. Então, irmãos, nós precisamos estar cada dia mais firmes na nossa posição. Eu estou falando para os verdadeiros aqui. Porque uma vez que nós estamos na nossa posição, e nós não podemos nos silenciar em nenhum assunto, em nenhuma questão que o Senhor nos deu ordem para manifestar, Satanás ele vai perder o seu espaço cada vez mais. Os falsos profetas e os falsos pastores, os falsos apóstolos, os falsos mestres, os falsos evangelistas vão perder o seu lugar, o lugar que eles conseguiram adentrar, porque os verdadeiros ainda não estavam nos seus devidos lugares, mas chegou o tempo dos verdadeiros e nós estamos de pé. Aleluia! E nós temos que destronar o falso. Nós temos que destronar estes que estão achando que são Deus, achando que estão no lugar de Deus e saíram do lugar que eles nunca deveriam ter saído. Aleluia! Então entendam, irmãos, a obra do Espírito Santo contínua em nós nos faz ser como Cristo, porque nós aprendemos dele, irmãos, porque ele pegou na nossa mão e assim nos ensina dia após dia a nós sermos como ele, puros, santos e irrepreensíveis. Irmãos, em todas as minhas orações eu falo para o Senhor, eu falo, Senhor, eu quero ser encontrada pura, santa e irrepreensível diante do Senhor. Eu não quero ser encontrada em falta. Aleluia.
E uma coisa que eu falo para o Senhor é que se um dia houver a possibilidade de eu colocar um pé para fora da presença de Deus, que Ele me leve antes. Porque não dá, irmãos. Sem Ele é impossível. É impossível. A maior burrice do ser humano é achar que ele pode fazer sem Deus, sem o Senhor, sem o Espírito Santo. Porque, irmãos, você vai ter que carregar na sua força, no seu braço, não tem vida nisso. Você está sendo sugado, você está sendo enganado, você está sendo roubado. Mas no Senhor, irmãos, de nós flui rios de águas vivas. Tudo aquilo que estava morto passa a ter vida. Tudo aquilo que estava morto passa a ter vida. Aleluia. Tem restauração, tem cura, tem libertação, irmãos. E tem a alegria e a paz do Senhor, que o mundo e que as coisas não pode, nunca poderá nos dar e nos fornecer, irmãos. E nós só temos isso em Jesus. Aleluia. Ouça e recebe essa palavra em nome de Jesus. Seja ainda mais esclarecido. E toma o teu lugar. Fique firme na tua posição e faz segundo a ordem do Senhor que foi estabelecida em você. Não porque Ele é um Deus distante, porque nós não somos marionetes na mão dele. Nós somos filhos de Deus. E por consequência, nós servimos por amor do nome dele. Aleluia. Amém, Jesus. Aleluia.